Meu nome é Dr. Henrique e durante anos fui um ortopedista respeitado no renomado Hospital São Miguel. Minha carreira parecia sólida e invejável. Colegas que me admiravam por minha competência e dedicação, uma rotina estruturada e uma vida que muitos considerariam perfeita. No entanto, por trás dessa fachada, escondia um segredo que nunca revelei a ninguém. Eu levava uma vida dupla, vivia entre dois mundos que jamais deveriam se misturar. Era casado com a doutora Ana Clara, uma obstetra brilhante e dedicada que atuava no hospital anexo. Ela era minha parceira na vida e também alguém em quem confiava plenamente. Porém, havia também Camila, uma enfermeira que trabalhava comigo no Hospital São Miguel, uma mulher por quem desenvolvi sentimentos complexos. Para que não houvesse conflitos, inventei para Camila que estava em meio a um processo de divórcio com Ana Clara. Era uma mentira que se prolongava por meses, um jogo perigoso de meias-verdades que eu sustentava com receio. Certo dia, numa tarde qualquer depois de uma cirurgia, Camila me encontrou no corredor. Ela tinha uma expressão séria, aquele olhar que dizia que não estava mais disposta a esperar indefinidamente. Henrique, quando você vai resolver essa situação? Perguntou, cruzando os braços, voz firme, mas carregada de uma tristeza que não conseguia esconder. Logo, amor, esses processos são sempre tão demorados, respondi, desviando o olhar para não encará-la nos olhos, sabendo o quanto estava enganando-a. Ela suspirou profundamente, visivelmente descontente, porém, silenciosamente, decidiu não insistir no assunto naquele momento. Eu sabia que não poderia seguir enrolando Camila para sempre. A perspectiva de perder uma, ou até mesmo as duas mulheres que amava, me paralisava, e o medo consumia cada decisão minha, fazendo com que esse segredo doloroso pesasse como um fardo cada vez mais insuportável. Tudo começou a desmoronar em uma terça-feira que deveria ser como qualquer outra no Hospital São Miguel. Ana Clara estava atendendo uma paciente jovem, grávida, chamada Júlia, que de repente apresentou complicações graves e inesperadas durante o pré-natal. Sem hesitar, Ana Clara providenciou uma transferência emergencial para o centro cirúrgico do hospital principal, buscando salvar a vida da mãe e do bebê. Naquele momento, eu me encontrava no meio de uma delicada cirurgia para tratar uma fratura exposta em um paciente que chegou ao pronto-socorro. Concentrado no procedimento, tentei segurar a ansiedade, mas a tensão no ar era palpável. Foi quando meu residente Carlos entrou na sala abruptamente. Doutor, a doutora Ana Clara está no Centro Cirúrgico 3. A paciente dela precisou de uma intervenção urgente, informou ele com a voz carregada de urgência. Meu coração quase parou. A notícia caiu como uma bomba dentro de mim. Ana Clara e principalmente Camila, com quem eu mantinha minha relação clandestina, poderiam estar no mesmo local, no mesmo momento. Era uma verdadeira armadilha esperando para explodir. Obrigado, Carlos. Continue monitorando o paciente. Falei, tentando a todo custo parecer caulo e no controle, mesmo sentindo minhas mãos tremendo incontrolavelmente. Por dentro, um turbilhão de pensamentos me assolava. Como poderia evitar que Camila descobrisse Ana Clara naquele momento? Que desastre poderia acontecer se as duas se encontrassem? A simples ideia de ter meu segredo exposto me paralisava. A mentira, construída cuidadosamente ao longo de meses, corria o risco de ruir em questão de minutos. Minha mente tentou formular saídas, um plano para impedir o contato entre elas. Mas dentro daquela urgência médica, tudo parecia fora do meu alcance. A sensação de perigo iminente pairava sobre mim como uma nuvem negra, e eu sabia que, se nossas vidas se cruzassem naquele espaço, nada jamais voltaria a ser como antes. A bomba relógio estava prestes a explodir e eu ainda podia sentir o tic-tac acelerando. Enquanto eu lutava para manter a calma e controlar o turbilhão de emoções que ameaçava me sufocar, uma voz familiar invadiu o ambiente silencioso do centro cirúrgico. Henrique, você está aí? Precisamos conversar, chamou Camila do lado de fora da sala com um tom firme e decidido. Aquelas palavras ressoaram em meus ouvidos como um alerta grave. Sua determinação era clara.
Eu sabia que, de alguma forma, ela já havia descoberto que Ana Clara estava no hospital naquele dia. Meu corpo inteiro estremeceu e o coração começou a pulsar acelerado em meu peito. Não estava pronto para enfrentar essa conversa, especialmente naquele momento tão delicado. A ideia de confrontá-la ali, no centro cirúrgico, me apavorava. Meus olhos rapidamente buscaram uma saída, e então os encontrei. A janela do centro cirúrgico, que ficava no primeiro andar, logo acima da avenida movimentada. Embora fosse uma altura considerável, era a minha única chance de escapar e ganhar tempo para organizar meus pensamentos. "Carlos, assuma a cirurgia", ordenei, tentando transmitir autoridade. "Mas, doutor", começou a dizer seu nome, com preocupação evidente. Antes que ele pudesse terminar a frase, já estava arrancando os equipamentos cirúrgicos, me retirando da área estéril e correndo na direção da janela. Meu corpo estava tomado por uma mistura de adrenalina e desespero. Senti as mãos tremendo ao abrir a janela. A responsabilidade pela vida daquele paciente ainda pesava em mim, mas naquele instante ela ficou em segundo plano diante do perigo iminente que se aproximava. Sem pensar duas vezes, pulei. A queda não foi tão forte quanto imaginei. Graças à minha boa forma física e à sorte, consegui amortecer o impacto e me levantei rapidamente, ainda vestido com as roupas cirúrgicas, o jaleco branco, o gorro que estava levemente torto na cabeça e a máscara que agora pendia do pescoço. O barulho da avenida encheu meus ouvidos enquanto eu corria em disparada para longe do hospital, passando apressado por pedestres e carros. A sensação de ser perseguido era real e o medo de ser alcançado por Camila me mantinha em movimento constante. Enquanto corria, meu pensamento girava freneticamente. Como eu poderia contornar essa situação? Como salvar meu casamento, a relação com Camila e minha própria reputação? Por enquanto, só podia afastar-me rapidamente daquele lugar. Mas sabia que aquela fuga desesperada era apenas o começo de uma tormenta ainda maior que se aproximava. Um verdadeiro teste para minha capacidade de manter o delicado equilíbrio em que minha vida havia se transformado. Depois de escapar pela janela do centro cirúrgico, o coração ainda disparado e as pernas em ritmo acelerado, corri sem olhar para trás até o meu carro, que havia estacionado a algumas quadras do hospital. A noite já começava a cair, pintando o céu com tons alaranjados que contrastavam com a tensão sufocante que me invadia. Cada passo que eu dava me aproximava daquela máquina de metal sobre rodas que simbolizava minha salvação temporária. Ao chegar, respirei fundo, buscando acalmar a respiração ofegante. O ar fresco da noite parecia menos opressor, mas minha mente ainda estava atovada em pensamentos confusos e preocupações que se multiplicavam por segundos. Sentado ao volante, apoiei as mãos no volante e então pensei: consegui escapar, por enquanto. Essas palavras ecoavam na minha cabeça como um mantra desesperado, tentando me convencer de que ainda havia uma saída. Foi então que meus dedos tremolaram sobre o celular, que estava vibrando insistentemente no banco do passageiro. Ao deslizar a tela, vi diversas mensagens recentes de Camila. Sua impaciência e preocupação eram evidentes em poucas palavras. "Onde você está? Por que fugiu? Henrique, por favor, precisamos conversar." Chegou a última mensagem, desesperada. Por um momento, a tentação de responder e tentar explicar tudo me dominou, mas logo a razão venceu a emoção. Ignorar aquelas mensagens era a única forma de ganhar algum tempo e espaço para organizar a mente. Se eu respondesse impulsivamente, tudo poderia desmoronar de vez. As ruas ao redor estavam vazias, o silêncio da noite apenas interrompido por alguns carros passando ao longe. Eu fiquei ali, imóvel, perdendo a noção do tempo, enquanto minha mente trabalhava incansavelmente tentando encontrar uma saída para aquela teia de mentiras e emoções conflitantes. Minha vida, até então estruturada e disciplinada, estava virando um caos. O equilíbrio que eu mantinha entre Ana Clara e Camila desestava a cada momento, ameaçando destruir tudo que eu havia construído. A sensação de estar preso em uma encruzilhada angustiante era sufocante.
Sabia com clareza que não poderia continuar assim. A mentira que sustentava, a vida dupla que mantinha, não seriam eternas, iriam ruir. Construíam uma bomba relógio prestes a explodir e causar danos irreparáveis, não só para mim, mas para as pessoas que eu amava. A responsabilidade pelo sofrimento delas estava me consumindo. Enquanto dirigia devagar pelas ruas silenciosas da cidade, a cabeça fervilhava com o peso das decisões que precisaria tomar. Um futuro incerto, cheio de desafios e incertezas, se descortinava diante de mim. Mas, naquele instante, tudo o que eu desejava era só um pouco de calma, algum respiro antes da tempestade que eu mesmo havia provocado. E assim terminei aquela noite, com o peito cheio de dúvidas e a certeza amarga de que em breve minha verdade seria inevitavelmente revelada. Naquela noite silenciosa, sozinho em casa, sentei-me no sofá imerso em pensamentos profundos. A atmosfera parecia pesada, carregada de angústia e incertezas. Ana Clara chegou tarde, exausta após um dia intenso de trabalho no hospital. Ela se acomodou ao meu lado, suspirando profundamente. "Hoje foi um dia intenso", disse ela, deixando a voz cansada, mas tentando manter a calma. "Sim, eu também tive um dia complicado", respondi, evitando encontrar seus olhos, como se temesse que eles enxergassem meu segredo. Ela me observou atentamente, lendo meu comportamento desconfortável. "Henrique, tem algo errado. Você está distante", falou com um tom gentil, mas firme, que deixou meu coração mais pesado. Naquele instante, percebi que não havia mais como esconder a verdade. A mentira havia me consumido e me roubado a paz. "Ana, preciso te contar uma coisa", comecei, sentindo o peso das palavras sufocando minha garganta. Seus olhos se estreitaram, cheios de preocupação. "O que foi?", perguntou com a voz baixa, quase um sussurro. Respirei fundo, reunindo coragem para dizer o que tanto temia admitir. "Eu te traí, e não foi apenas uma vez", confessei, sentindo o silêncio que se seguiu pesar no ar. Ana Clara ficou imóvel, os olhos marejados pela dor. Sua voz saiu quase como um sussurro. "Por quê?", perguntou, quebrada pela tristeza. Eu não tinha justificativas, apenas a certeza amarga. "Não tenho explicação, só sei que não mereço você", respondi, enquanto ela se levantava lentamente e se dirigia ao quarto, trancando a porta atrás de si. Soube naquele momento que era o fim de tudo que um dia construímos juntos. No dia seguinte à dolorosa conversa com Ana Clara, senti que era hora de enfrentar também Camila. Passei a manhã em silêncio, pensativo, até que finalmente tomei uma decisão difícil, porém necessária. Peguei meu celular e escrevi uma mensagem curta, mas carregada de sinceridade. "Precisamos conversar. A verdade é que eu nunca me separei." Após horas de espera angustiante, a resposta chegou. A mensagem de Camila era clara e definitiva. "Eu sabia. Acabou, Henrique." Aquele instante me marcou fundo. Eu havia perdido as duas mulheres que amava, e a sensação de vazio parecia esmagadora. No entanto, surpreendentemente, uma leveza tomou conta do meu ser. Pela primeira vez em muitos anos, estava sendo honesto comigo mesmo e com elas. Não havia mais máscaras nem mentiras a me prender. Nas semanas que seguiram, reflexões profundas guiaram minhas escolhas. Decidi que era hora de virar a página completamente. Meses depois, pedi demissão do Hospital São Miguel, anunciando minha saída para os colegas com uma mistura de tristeza e esperança. Mudei-me para outra cidade, onde ninguém sabia do meu passado ou dos segredos que carregava. Comecei uma nova vida, livre das mentiras e das complicações que minha vida dupla tinha trazido. Porém, durante os primeiros dias no novo hospital onde comecei a trabalhar, uma enfermeira jovem e atraente logo chamou minha atenção. Seu sorriso fácil e jeito confiante eram difíceis de ignorar. Enquanto observava aquela figura conhecida pela equipe, uma dúvida incômoda começou a crescer dentro de mim. Será que, realmente, Henrique havia mudado?
Ou apenas começava mais um ciclo? Ou talvez apenas um novo capítulo da mesma história? Se você gostou dessa história, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder as próximas aventuras. Deixe nos comentários o que mais chamou sua atenção. Sua opinião é super importante para nós. Até o próximo vídeo. Tchau!